Olá, sejam bem-vindos! Começa agora aqui no CNT Multi, o programa Viva a Fazenda. Eu sou Renato Rosa e pode rodar a vinheta. Quem passa por um centro de tradições gaúchas, o CTG, durante um baile ou um rodeio, logo percebe que ali não existe espaço para monotonia. Lá tem música, dança, churrasco, cavalo, chimarrão e, claro, muita história para contar. Em Fazenda Rio Grande, os CTG se transformam em importantes pontos de encontro para famílias e apaixonados pela cultura gaúcha, preservando, claro, costumes que atravessam geração. O movimento cresceu rapidamente e ultrapassou as fronteiras gaúchas, chegando a diversos estados brasileiros, incluindo o Paraná. Ao longo dos anos, pioneiros, famílias tradicionalistas e amantes da cultura campeira ajudaram a construir uma forte presença dos CTGs no município. Muitos chegaram trazendo consigo costumes aprendidos no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, transformando os galpões em verdadeiros espaços de convivência e preservação cultural. Muito mais do que um espaço para preservar as tradições gaúchas, o CTG é um ponto de encontro que reúne famílias, promove a cultura e mantém vivas histórias de gerações. Em Fazenda Rio Grande, o tradicionalismo ganhou força ao longo dos anos e se tornou parte da identidade da comunidade. Para conhecer melhor essa trajetória, vamos conversar sobre a origem, o funcionamento e as curiosidades que fazem do CTG uma referência cultural no município. Hoje estou num lugar muito aconchegante e diferenciado aqui em Fazenda Rio Grande. Vim conhecer como funciona o CTG, junto do Sr. Kiko e da Sra. Gorete. Como que surgiu o CTG em Fazenda Rio Grande e quem foram os pioneiros que deram início a essa história? O CTG foi fundado 16 de janeiro de 88 na casa do meu primo Eutímio Menegaso e meus irmãos que tiveram no local, que era meu cunhado, minhas irmãs. Foi fundado na casa dele e de lá para cá a gente está seguindo, levando o CTG adiante. Quem pensa que CTG funciona apenas durante os rodeios está enganado. Os bastidores dessa entidade movimentam voluntários, instrutores, cozinheiros, dançarinos, peões, prendas e dirigentes praticamente o ano inteiro. Existe toda uma organização para manter atividades culturais, eventos, competições e, claro, o funcionamento dessa máquina toda. Assistam. Muitas pessoas conhecem os bailes e rodeios, mas não sabem o que acontece nos bastidores. Como funciona o dia a dia de um CTG ao longo do ano? Nós temos muitas atividades dentro do CTG que acontecem durante a semana ou finais de semana. O CTG ele é formado por departamentos que chamamos de invernadas. Então nós temos a invernada artística, cultural, esportiva e campeira. Cada uma delas trabalha alguma das atividades que fazem parte da história do gaúcho. E dentro dos galpões dos CTGs, e isso acontece aqui também no CTG Fazenda Rio Grande, nós temos as aulas de danças de salão para qualquer pessoa da comunidade vir participar, conhecer, são aulas gratuitas. E nós temos as aulas de danças tradicionais, que são as danças de um resgate histórico, de pesquisa feito ao longo do tempo no Rio Grande do Sul e que se espalham pelo Brasil dentro dos CTGs. Então tem bastante coisa acontecendo dentro da entidade, nos bastidores. Hoje a gente nem está piochado também, porque a gente vem resolver um monte de coisa dentro do CTG e organizar para que as atividades aconteçam. E aí, no dia a dia, é essa correria mesmo. Vamos aos comerciais? Retornaremos num piscar de olhos. Não saia daí.
Sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a matéria? Pode rodar. E quais tradições e costumes são preservados dentro do CTG e que talvez surpreendam quem nunca participou de movimentos tradicionalistas? Nós temos muitas tradições e muitos valores de família, de hospitalidade, a começar pelo chimarrão, né? Que representa a hospitalidade do gaúcho. Então, se você chega na casa de um gaúcho, uma das primeiras coisas que ele vai te oferecer é um chimarrão. Se você chega aqui no CTG, a gente também faz isso. Nós temos oficinas de chimarrão para que as pessoas aprendam. Eu não sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, não sei como é que funciona. Então, nós fazemos oficinas de chimarrão. Nós temos a parte cultural que trabalha toda essa questão, né? E aí a gente, ao longo do dia, ao longo da semana, vai desenvolvendo essas atividades culturais para que as pessoas conheçam, né? Como é que funciona dentro do CTG? Eu posso participar, eu não conheço nada, eu não tenho uma pilcha, eu não sei tomar chimarrão, é muito quente, é muito frio. Então, vem para o CTG, que aqui você vai conhecer muita coisa boa da história, muita coisa boa de valores, de família, de atividades culturais que se praticam dentro do CTG. E tem na parte campeira que também o CTG tem muito forte, o CTG, que começou, os CTGs, todos os CTG começam pela parte campeira. Aí que vem para dentro da sede, que daí vem a família. Não que mais a família, na parte campeira está toda a família lá. Tem aprendinho, peãozinho, aí vem a parte juvenil, até o vovô está lá laçando. Tem laçada de terceira geração, então tem laçada de pai e filho, mãe e filha, dupla de irmão. Então, lá dentro da parte campeira, toda ali estão laçando, estão laçando a vaquinha parada, estão na rédea, estão na parte de... Agora tem a esportiva dentro dos rodeios, que também está lá as criancinhas jogando aquela bocha, jogando a tetarf, tem a parte da bocha campeira, que é também muito, muito divertido. Nós estamos direto nos rodeios, até a semana passada nós estávamos no rodeio de Santa Catarina ali. Então tem atenção para toda a família, para todo o público geral que quiser ir lá nos rodeios. Mas daqui uns dias temos rodeio aqui na fazenda também. Então é muito bom se a família está lá junto, está toda a família. Os acampamentos, você vê lá a gente às vezes de colo, as criancinhas de colo e a família inteira lá junto. E daqui a pouco vão para a canja, vão tudo a família, daqui a pouco vem, sabe? É muito divertido dentro do rodeio, a piazadinha na frente dos acampamentos laçando a vaquinha parada, é muito bom. E ao longo de todos esses anos, existe alguma história curiosa, personagem marcante ou momento inesquecível que ajudou a construir a trajetória de CTG? Com certeza, se a gente for pesquisar e voltar na própria história do CTG Fazenda Rio Grande, tem muita coisa, né? A começar pelo primeiro patrão, seu Eutímio Menegaso, que era uma figura séria, né? Assim, muito respeitoso, muito firme. Então, ele era o patrão e todo mundo, né, tinha aquele receio, às vezes até de falar com ele, mas ele era uma pessoa bueníssima, né? De personalidade, enfim, e de agregar. E ele foi coordenador também da região, né, que envolve mais CTGs. Então, isso é uma particularidade assim, do CTG, ter tido ele como o primeiro patrão. E muitas outras histórias de acampamentos, de alojamentos. Por exemplo, a artística vai representar o CTG em uma cidade, fica alojada numa escola, e aquela loucura, todo mundo vai para uma apresentação e volta como na campeira. Então, existe toda essa dinâmica, essa atividade, e ali acontecem coisas, brincadeira, um cai, escorrega, ou alguma situação, por exemplo, em uma apresentação, que não deu certo uma parte da dança, ou alguém errou um sapateio. Então, são muitas histórias que acabam unindo, criando graça, criando leveza também na relação de quem participa do CTG como uma família. Mas os CTGs vão muito além dos
eventos festivos, histórias curiosas, personagens marcantes e momentos inesquecíveis ajudam a construir a trajetória do Centro de Tradição Gaúcha. E em tempo de tantas mudanças culturais, qual é o segredo para manter os jovens interessados e garantir que as tradições gaúchas continuem vivas nas próximas gerações? É a construção da própria identidade, né? Porque, querendo ou não, a pessoa chega no CTG e ela acha que ela não sabe nada do gaúcho. Mas é a própria cultura. E a pessoa começa a se identificar. Ah, mas aqui tem bolinho frito. Então, a minha avó fazia. Nossa, esse sabor lembrou o que a minha avó fazia. Aquele prato, aquela comida, o churrasco. E aí, para outras coisas, meu avô usava bombacha, tocava gaita. Então, começa a perceber que na própria identidade individual tem aquilo que o CTG traz como história do coletivo. Sim. Então, aí, esse identificar-se, se sentir pertencendo a essa própria história, faz com que a pessoa queira ficar, desde as crianças, né? E você vai encantando as crianças com os hábitos e costumes gaúchos também, mesmo aqueles que não têm nenhuma referência a princípio. E eles acabam gostando até mais do que os adultos depois e querendo permanecer no CTG. Isso é muito especial. Do churrasco também, que o pessoal assim vem para o CTG, ele quer um churrasco, ele quer uma carne diferente do dia a dia que ele come aí nos restaurantes e tudo. E dentro do CTG tem o carreteiro, tem aquela galinhada que diz aqui, mas para nós lá no sul a gente chamava risoto, que é um risoto que aqui é diferente. Para nós o risoto era frango caipira e arroz. Era o risoto nosso. Aí aqui o risoto já é o frango desfiado, já é diferente para nós lá. E aqui já chama galinhada, né? Que é o arroz Quando é em pedaços, né? A diferença é que o risoto é o frango desfiado na preparação do prato, né? E a galinhada você usa pedaços do frango cozidos, tempera e depois mistura e termina o cozimento com arroz. Então, até a culinária a gente desenvolve atividades para ensinar as pessoas como é que se prepara aquele prato. Por exemplo, o arroz de carreteiro, de onde vem? Ele é trazido pelos tropeiros, né? No ciclo do tropeirismo. Mas ele é uma referência até mais antiga no Rio Grande do Sul, dos carreteiros que vinham do Uruguai para o Rio Grande e que faziam esse prato com a carne, o charque, que era uma maneira de conservar a carne. Então, no CTG aprende a fazer o charque, aprende a fazer o carreteiro, e isso vai construindo memórias afetivas nas pessoas também, né? Bem bacana por isso também, né? Vamos aos comerciais? Retornaremos num piscar de olhos. Não saia daí. Sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a matéria? Pode rodar. E vai passando de geração por geração. Eu mesma nunca fui para Porto Alegre, nunca fui para lá, mas cresci tomando chimarrão com meu pai. Meu tio tocava gaita no grupo com o tio Bilias. Então, mesmo não sendo gaúcha, tenho todas as raízes de lá. Então é muito bom manter, né? Conservar isso. Mas o gaúcho não é o que nasce no Rio Grande. O gaúcho é o que cultua a tradição. Esse é o gaúcho. Porque essa construção da identidade, das raízes, ela está ligada com o fazer, por exemplo, dentro do CTG. É como Curitiba, é como Florianópolis, são grandes metrópoles, então elas oferecem muita diversidade cultural. A pessoa tem N opções. E aí o CTG está no meio dessas opções, até mesmo Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul, que é a raiz do gaúcho, né? Devemos isso aos sul-riograndenses, a questão de toda a história, de toda a característica do gaúcho, mas que às vezes na cidade grande isso vai se perdendo, é natural quase que isso aconteça. E qual é o papel do CTG, mesmo numa grande metrópole? É trazer esse resgate, porque a pessoa que está morando lá no grande centro urbano, ela veio muitas vezes do interior e as raízes dela ficaram lá, então ela acaba entrando no CTG, mas eu começo a me identificar com tanta coisa que era lá de onde eu vim.
E aí eu retomo tudo isso, eu levo meus filhos porque eu quero que eles aprendam como é que eu vivia, como é que a minha avó fazia alguma coisa, como é que aquele prato que eu dizia para eles que era tão bom é preparado, e aí ele vai encontrar isso dentro do CTG. Então é por conta disso que a gente diz, nos grandes centros, né, tem menos gaúchos, mesmo que seja no Rio Grande do Sul, mas é por essa pluralidade cultural também, né? É que o CTG é mais no campo, mais cidades pequenas, e vem do agro, hoje que é o agro, antes era o campo. Hoje o agro que mudou o cenário do Brasil e do mundo, porque o agro é o que segura a parte de valores dentro do país. Mas na pandemia, se não é o agro, nós estava morto. Porque é o que segurou, então que é a origem do CTG é no campo. É o dia a dia do pessoal do campo, como eles fazem, como eles se divertiam. Então é mais campo. E daí a gente traz para a cidade. Claro que a gente vem para a cidade, tem que trazer as nossas raízes, a nossa tradição. Então o CTG é isso aí. E hoje, no mundo, a sociedade maior do mundo se chama CTG. A sociedade que tem mais gente dentro de uma sociedade se chama CTG. No mundo inteiro tem CTG. Agora minhas filhas estão lá na Espanha, a Francis falou assim, pai, aqui pode vir morar para cá, que aqui tem CTG. Então é assim, no mundo inteiro tem CTG. Sim. Tem gauchada espalhada no mundo inteiro. Muito obrigada por nos contar um pouco sobre a história do CTG aqui em Fazenda Rio Grande, conhecer histórias e atravessar raízes. E olha só, você aí de casa, fique de olho porque essa é a primeira de muitas matérias que vamos trazer para vocês. E em tempos de tanta correria, talvez o segredo dos CTGs seja justamente esse: criar espaço onde tradição, convivência e cultura caminham juntos. Sempre acompanhada de uma boa prosa e, é claro, de uma cuia de chimarrão, passando de mão em mão. O programa chegou ao fim. Se você quer assistir o programa Viva Fazenda e não sabe como, é simples e bem rápido. Caso não consiga assistir pela televisão, é só baixar o aplicativo CNT Play em seu celular e assistir ao vivo o Viva Fazenda. E você pode também acessar o programa no seu computador através do portal .redecnt.com. Divirta-se. Eu sou Renato Rosa e esse é o Viva Fazenda. Até o próximo programa. Fui!